acordo, faço algumas coisas, né? Algumas coisas absolutamente necessárias, dou comida para os cachorros, né? Tomo alguma coisa, como um pãozinho e volto. E nesse tempo a coluna descansa, né? Porque gordo, né? A barriga é um negócio terrível. Eduardo, só você. Durmo mais 9, 10 horas. Sérgio Amaral, eu imagino quem teve essa oportunidade de fazer o que eu faço de vez em quando no fim de semana, foi dormir ouvindo os caminhoneiros falando estado de sítio, porque teve essa, né, na madrugada de um dia para o outro, aí de quarta para quinta, os caminhoneiros, alguns caminhoneiros acreditando que houve estado de sítio. Teve gente se emocionando, tem vídeos na internet sobre isso. Estado de sítio, agora vai, o Supremo e tal. Aí o sujeito dorme. Se ele faz como eu, quando ele acordou ontem, 6 horas da tarde, ele falou, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada, Sérgio Amaral. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, tudo aí, Soninha. Não dia. estou entendendo nada, eu estou em Marte, o que é isso, né? Agora, só um parênteses, né? Como é que tem gente que ainda comemorou o possível estado de sítio? Onde é que nós estamos? Nós estamos em Marte, em Vênus, em Saturno. Que coisa mais maluca, né, Eduardo? Mas, assim, foi mais um capítulo da novela bolsonariana Morte Assopra, né? Só que dessa vez o sopro foi muito mais que o sopro, foi um vendaval gelado que deixou essa turma aí, essa turma mais estridente, esses talibãs das redes sociais meio sem chão, né? Sabe aquela história do pintor que você puxa a cadeira e deixa o cara pendurado pela brocha? Eles se sentiram mais ou menos assim. Agora, a classe política está dizendo que o ex-presidente Temer atuou como excelente bombeiro e tudo. Eu acho, Edu, que foi mais que bombeiro, eu acho que chegou a quase psicólogo, porque ele conseguiu fazer aquilo que muitos assessores do presidente Bolsonaro, ali do entorno do Bolsonaro, estão tentando há meses e não conseguiram, né? Que é tentar baixar a temperatura do discurso do presidente, a atuação dele, mas o ex-presidente Temer conseguiu fazer com que o Bolsonaro abrisse os olhos e visse o óbvio, né? Que a situação, a batata dele podia estar assando se ele continuasse assim, e o próprio Bolsonaro se assustou com a reação do Supremo. Ele jamais esperaria que o próprio Luiz Fux, presidente do Supremo, fosse falar em crime de responsabilidade, né? Isso aí já acendeu o sinal amarelo lá no Planalto, e o ex-presidente Temer mostrou que era isso mesmo, ó. Temos que dar um cavalo de pau aí, senão a situação vai ficar complicada, né? Eu acho que foi mais ou menos por aí, viu, Eduardo? Agora, Sérgio, nessa costura da pacificação, de baixar um pouco a temperatura, eu estou muito curiosa para ver o lado de lá, né, que é o lado do Supremo, que foi colocado nessa crise pelo presidente Jair Bolsonaro. O Eduardo até lia agora há pouco, não é? As frases do presidente no pronunciamento na Avenida Paulista. Scripta manet. Ele usou a palavra canalha. Eu nunca chamei nenhuma pessoa na minha vida de canalha. Nunca. É um adjetivo que eu nunca usei para ninguém. E foi isso que foi dito em praça pública, não é? Então é claro que isso é um clima que foi criado, que baixou um pouco agora, mas continua no ar. E agora há pouquinho aqui a Rádio Bandeirantes, o ministro Onyx Lorenzoni, que é ministro do Trabalho, mas é dos bolsonaristas de primeira linha, não é? Aquele que está com o presidente desde o começo, disse o seguinte: bem, o presidente foi um estadista, a visão dele, foi um estadista ao baixar o tom, e agora esperamos que o Supremo recoloque o trem no trilho. Ou seja, é um integrante do governo passando também uma missão ao Supremo nessa pacificação. Tem algum acordo, alguma coisa fechada com o Supremo, Sérgio? Não. O que houve foi o seguinte: o ex-presidente Temer, que é amigo pessoal de Alexandre de Moraes, colocou Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça quando esteve na presidência, e ele que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, tem bom relacionamento com vários dos ministros. Antes de falar com o presidente Bolsonaro, ele deu uma sondada, né? Fez uma sondada principalmente em Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes disse para ele o óbvio: olha, não tem nada pessoalmente contra Bolsonaro. Todas as minhas ações são de acordo com a lei, de acordo com a Constituição.
Então, essa história aí do ministro Onyx Lorenzoni falar que passou a bola para o Supremo tem que fazer a parte dele, peraí, que parte é essa, cara? O Supremo faz a parte dele. A Constituição diz que o Supremo ele tem uma coisa para fazer, ou duas, interpretar e defender a Constituição. Não tem que fazer nada além disso. Se eles acham que agora a parte do Supremo é desfazer tudo que fez, não é bem assim. Para conseguir que o Supremo desfaça tudo que fez, tem que ir pelo caminho jurídico. Vai lá, apresenta um recurso, uma atitude ou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que você não gostou, apresenta o recurso para o plenário, vai pelos meios legais, judiciais, pelos meios normais, não é ficar dando pancada na mesa e dando grito, chamando ninguém de canalha. Então, Sérgio, agora, justamente isso que a Thaís colocou, né, que a gente abriu o programa falando, essa pacificação, entre aspas, né, que veio logo depois da carta, de repente o bombeiro chegou, etc e tal, isso não seria já algo costurado nos bastidores, principalmente na questão do Supremo, do inquérito das fake news, que interessa muito ao presidente? Olha, foi costurado no sentido de baixar a bola e a própria carta do presidente, muito bem assessorado pelo jurista e constitucionalista Michel Temer, fala disso. Ele até faz, né, um inesperado elogio à capacidade do ministro Alexandre de Moraes e diz que eventual divergência tem que ser discutida no fórum legal, no lugar correto para fazer isso. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor. Exatamente. Ou seja, a pergunta geral vai durar até quando isso aqui, hein? Bom, isso aí é o que se pergunta também dentro do Supremo. Ontem, logo depois da divulgação da carta, eu falei com alguns dos ministros do Supremo e todos me disseram mais ou menos a mesma coisa, que estava todo mundo lendo e conversando, eles estavam conversando entre eles. Olha, aí a interpretação que eu fiz, eu criei uma expressão que eu não sei se existe, mas é o seguinte, foi de um otimismo prudente lá dentro do Supremo. Quer dizer, o pessoal falou, tipo assim, que legal que ele mudou o tom e tudo, é bom mudar essa relação. Agora, de maneira geral também, o pessoal se pergunta, até quando essa bandeira branca vai ficar erguida? Essa é a grande pergunta nesse momento. Se a bandeira branca continuar erguida, eventualmente, dentro do devido processo legal, algumas decisões do Alexandre de Moraes até podem ser revistas, mas dentro do processo legal, não é no grito. Né? E uma outra coisa, né? Além da frase que pegou lá no Planalto, né? do ministro Luiz Fux, falando que isso era crime de responsabilidade, outro que também estava por aqui, né, com o presidente, que é o presidente da Justiça Eleitoral, do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, também não estava engolindo, estava com aquele negócio atravessado na garganta, pelo fato do Bolsonaro ter dito que ele lidera a farsa eleitoral, né? Por isso que ele deu também a resposta. Todo mundo está vendo quem é farsante. Não precisava falar quem, né? Então, a grande expectativa no judiciário é até quando essa bandeira branca fica erguida. E deixa eu completar aqui, Thaís, Soninha, Edu, a reação dos bolsonaristas raiz faz todo mundo ficar mesmo com o pé atrás. Até quando dura isso? Porque os bolsonaristas raiz, como eu disse, assim, os talibãs das redes sociais, esses caras ficaram pendurados pela brocha, né? Os caminhoneiros também, eles foram incentivados a fazer o que fizeram. Aí, de repente, eles não estavam nem acreditando que o áudio do presidente era do presidente mesmo, para baixar a bola e tudo. Os blogueiros, pseudo-jornalistas, que ao invés de notícias vivem de fake news, de ataques e dessas maluquices, também desancaram o presidente depois da carta, né? Falando que era lamentável. A deputada Carla Zambelli disse que foi decepcionante e tudo. Então, assim, qual o poder desses talibãs das redes sociais junto ao presidente, junto aos filhos do presidente? O morde assopra, vai voltar? A mordida vem rapidamente de novo? É o que todo mundo se pergunta, essa é a grande dúvida do momento. Se
se esse sopro durar, ótimo para o país, que está precisando de se debruçar nas coisas que realmente interessam, que são a pandemia, a inflação, o perigo de um apagão e esse tipo de coisa, né? Estou aqui pensando, Sérgio, será que dura tanto quanto a nova política? Que agora tem no palanque Roberto, quando não está preso, Roberto Jefferson, Fernando Collor, e que chama para se aconselhar com Michel Temer. Uma das duas vai ganhar em velocidade. Sérgio Amaral, viva o Atlético Mineiro. Grande abraço para vocês. Um abraço, Serginho. Sérgio Amaral, jornalista, chefe de jornalismo da Band em Brasília, que está todas as sextas. Opa! Um abraço ao Sérgio Amaral, jornalista, chefe de jornalismo da Band em Brasília, que está todas as sextas-feiras com a gente aqui no Jornal Gente.